O Repórter Setorial abre o segundo bloco falando de sustentabilidade. Hoje, o advogado e especialista Alex Carneiro comenta a importância de cuidar e preservar o patrimônio público e privado. Precisamos estar atentos à questão do respeito ao patrimônio público e privado e à relação com a sustentabilidade. Talvez você se recorde que já comentamos aqui algumas vezes que o meio ambiente não envolve apenas o meio ambiente natural, mas também o cultural e o artificial. O artificial está ligado a qualquer coisa que está ao nosso redor, como construções, cadeiras. Portanto, o patrimônio é um elemento de meio ambiente. Prédios, casas, qualquer tipo de patrimônio cultural e histórico fazem parte desse meio ambiente. Nesse sentido, com ações que temos assistido de vandalismo, de pichação, é necessário que nós possamos aumentar a consciência quanto ao respeito do patrimônio, principalmente entendendo que o patrimônio, na verdade, para nós, é algo que atinge a própria pessoa. Portanto, de respeitar o patrimônio é respeitar a pessoa, é de respeitar a cidadania. É preciso aumentar essa consciência para entendermos também que o patrimônio público é de todos e que o privado, mesmo pertencendo apenas a uma ou algumas pessoas, é algo essencial. Se não fosse assim, a pichação e o dano ao patrimônio público não seriam classificados como crime. Mas muito mais do que um crime, temos que entender como uma questão ética, uma questão de cidadania. É necessário criar atitudes nas escolas, em casa, nas nossas relações sociais, para que cada vez mais possa ser aumentada a consciência de cuidado com o patrimônio pessoal e o patrimônio do outro e público. Porque pichar, fazer vandalismo, além de tornar feio e atingir diretamente o meio ambiente, é um problema de sustentabilidade porque cria prejuízo econômico. Assim, queria convidar você a difundir essa ideia, difundir a ideia de respeitar o patrimônio, é respeitar a pessoa e a cidadania. Aqui no Vale do Paraíba, a movimentação nas rodovias Presidente Dutra, Carvalho Pinto e Tamoios aumenta bastante em períodos de férias e feriados prolongados. Tempo oportuno para ter cautela e tentar reduzir o número de acidentes. Seja nas férias ou nos feriados prolongados, na hora de arrumar as malas e pegar a estrada, todo cuidado é pouco. Aqui no Vale do Paraíba, por exemplo, a rodovia Presidente Dutra é um dos principais caminhos escolhidos pelos viajantes. E quem quer curtir a folga tem que preservar a segurança na hora de viajar. Por isso, o coordenador de interação com o cliente da CCR Dutra, Peter Ribeiro, alerta sobre a importância de fazer a revisão do veículo. O motorista ele tem que ter o cuidado já em casa, né? Antes de sair, antes de pegar a estrada, ele deve procurar fazer uma revisão no seu veículo, verificar sistema de freios, verificar toda a parte elétrica, toda a parte de iluminação do veículo, os faróis, as lanternas, as setas, né, para que ele possa ter uma viagem segura. E não podemos esquecer dos pneus e faróis. Também é importante verificar a calibragem dos pneus, né, para manter uma boa condução também. Caso tenha criança, né, verificar a sua faixa etária para poder usar a cadeirinha adequada. Nós temos também a questão das chuvas, né? Esse período é um período de chuva, então se o condutor tem que verificar as palhetas do limpador de para-brisa para não ser pego de surpresa e a palheta não está em boas condições. E também durante a viagem, se deparando com um trecho de chuva, reduzir a velocidade, redobrar a atenção, né? Manter o farol aceso durante todo o percurso de sua viagem, que isso aumenta a sua visibilidade, né? Os outros motoristas conseguem ver ele melhor e isso diminui, reduz o índice de acidente. Entre os acidentes mais recorrentes estão as colisões traseiras e laterais. Na Dutra, as áreas próximas aos grandes centros urbanos são regiões onde mais acontecem esse tipo de acidente. Então não esqueça, antes de viajar, verifique o funcionamento das lanternas, a regulagem dos faróis e a água do carburador. Veja também as condições do óleo e o funcionamento dos acessórios, triângulo, macaco, chave de roda. Observe se o estepe está em bom estado e calibre os pneus. Utilize sempre o cinto de segurança, respeite o limite de velocidade, viaje descansado e se beber, não dirija. Em caso de acidente, entre em contato com a Polícia Rodoviária Federal pelo número 191
ou com a Polícia Militar, pelo número 190. Se a ocorrência for na rodovia Presidente Dutra, você tem também a opção de ligar para a CCR Nova Dutra, através do número 0800 01 73536. Que todos possam fazer sua viagem indo e voltando com segurança, né? Vai lembrar que se beber, não dirija, né? E também ter todo o cuidado, redobrando a atenção em casos de chuvas, em casos de condições adversas durante a sua viagem, né? Ter tranquilidade, acho que é a melhor dica para poder ir e voltar com segurança. Ganhar dinheiro não está fácil e poupá-lo também não. Estudo realizado pela Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade revela que a inflação afeta ganhos da poupança. A economista Marcela Moraes conversa com o Everton Tavares e dá dicas de como poupar e aplicar melhor os recursos financeiros. O ano de 2016 será um ano de dificuldades para se investir? Sim, eu acho que o ano de 2015, 2016 vai ser um ano de muita dificuldade, né? O Brasil enfrenta aí, né, uma crise econômica, né, alta da inflação, aumento da taxa de juros, e isso acaba inibindo o investimento. E não só por falta né, de conhecimento do investimento, é falta mesmo de recurso financeiro. Marcela, com o aumento da inflação, algumas pessoas têm dúvidas de quando é importante, de quando é interessante se investir na poupança. Quando isso definitivamente é interessante? A poupança ela se torna interessante a partir do momento que eu tenho uma inflação abaixo do teto, que é 6,5%. Né? Então, na atualidade, com a inflação de 10,67, realmente é inviável. E a expectativa esse ano da inflação é ainda superior a esse teto de 6,5%, né, que é estipulado pelo governo. Então, a poupança ela só fica realmente interessante quando eu tenho uma inflação controlada ou uma inflação baixa. Marcela, quais são as dicas que você dá para aquela pessoa que quer juntar dinheiro no momento onde a inflação está corroendo as rendas do brasileiro? É uma situação um pouco complicada, né? Eu acho que é uma análise pessoal, né? Cada indivíduo, cada família vai fazer essa análise. A gente tem uma recomendação básica que todo mês eu tirar 30% da minha renda, né? E destinar a algum tipo de investimento, né? Mas a gente sabe o quão difícil é nas altas, né, da inflação, sabendo que essa alta da inflação ela é controlada por ações governamentais, né? Principalmente assim, coisas que não tem como a gente não usar, que, por exemplo, energia elétrica, né? Combustível, né? Alimentação. Então, fica um pouco complicado nesse momento. Mas qual que é a grande dica, né? Então, é sempre separar uma parcela de 10% a 30% por mês, né? Para você destinar a algum tipo de investimento. Ou seja, liquidar os débitos que ficaram para trás, não deixar nenhuma parcela e, em vez de você pagar o que você pagaria em cima de uma prestação, separar esse dinheiro para um investimento. Sim, alguns, né, às vezes eu recomendo a seguinte ação, né? Eu tenho um carro e a prestação desse carro é R$300, né? Desses R$300 eu acabei de pagar, liquidei tudo certinho, então o que eu vou fazer? Eu vou continuar pagando esses R$300, né? Então eu vou colocar em alguma forma de investimento. Uhum. Isso exige muita disciplina e é uma situação que o brasileiro tem que trabalhar todos os dias, não é isso, Marcelo? Sim, né? A educação financeira é muito importante, né? Infelizmente, a gente tem uma ação cultural que é muito voltada para o consumismo, né? Você tem o próprio governo estimulando o consumo e não, que a gente fala poupança, que é o guardar dinheiro, né? Então, você fica muito mais feliz comprando algo do que guardando dinheiro, né? Então, a gente tem esse fator cultural que atrapalha muito, né, essa questão de investimento. Existem recomendações para valores mínimos de investimento? Por exemplo, uma pessoa que tem R$1.000, ela deve começar com R$1.000 para poder investir, ou então ela pode começar com um pouco menos. Quais seriam as melhores recomendações, Marcela?
eu quero ser um investidor. Eu posso começar com R$1, como eu posso começar com 10, com 1.000, 10 mil, 100 mil. Né? Vai realmente depender do seu poder aquisitivo. Né? Cada valor vai ter um investimento diferente. Né? Então, por exemplo, com R$1 eu posso começar com a poupança. Com R$50 eu já posso começar com algum título público. Né? E assim por diante. Título de renda fixa, realmente vai depender o valor e o tipo de investimento. O mais importante é decidir investir. O importante é fazer esse investimento. Né? Investir ele é importante, por quê? Porque a partir do momento que a população brasileira ela faz a poupança, eu tenho, né, as instituições financeiras, ela vai ter o capital para poder injetar na economia. Dentro desse processo, eu começo a ter um reaquecimento da economia brasileira. Muito bem, estamos aqui conversando com a economista Marcela Moraes. Daqui a pouco nós vamos falar sobre opções de investimento. Ela vai falar um pouquinho aqui sobre investimentos no CDB, também investimentos em previdência privada, você não pode perder. Daqui a pouco voltamos então a falar sobre investimentos em 2016. É com você, J. Washington. Veja depois do intervalo. De papéis feios e rabiscados para lindas agendas. Mulheres de Pindamonhangaba dão exemplo de sustentabilidade e mostram o poder da reciclagem. É já já. O mundo passa por São Paulo e Rio de Janeiro. Essas megacidades estão a cada dia mais próximas. E bem aqui, entre São Paulo e Rio, o nosso jornalismo registra e conta os fatos mais importantes. Em dias de racionamento de água, o que vale é a criatividade. Equipes de reportagens de Pindamonhangaba e Jacareí, comentaristas e convidados do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte se unem para levar até você mais informação de segunda a sexta, do meio-dia à 1 da tarde. Pontualidade e mais informação. Passam por aqui mais de 220 mil veículos. Repórter Setorial. O seu jornal na TV e na internet. Esta é a avenida que liga o velório ao cemitério. Hoje, na TV e na internet.